Repetindo, Gálatas 5, 22, depois Atos 7, 51. Queremos dar boas-vindas aos irmãos e amigos que estão nos vendo pela internet. Hoje o culto pela manhã. Deus abençoe cada um de vocês. Essas mensagens aqui pregadas ficam disponíveis durante a semana a partir da terça-feira. E você pode ouvir novamente, compartilhar com alguém, para que o Espírito de Deus faça crescer em você o seu fruto, a sua verdade, tudo aquilo que nos faz mais parecidos e semelhantes a Jesus Cristo. Portanto, primeira leitura, Gálatas 5, a partir do verso 22. Leiamos, diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Mas o fruto do Espírito é paciência, amabilidade, bondade. Mas o fruto do Espírito é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queria que você repetisse comigo essas 3 palavras que eu vou citar aqui, apenas para que você fixe a sua mente comigo. Paciência. Diga de novo, paciência. Amabilidade. Bondade. Coisas que eu preciso, mas que não são naturais em mim. Agora, leia Atos dos Apóstolos comigo. Depois dos Evangelhos, no seu capítulo de número 7. Esse texto que vamos ler são palavras e a experiência de um homem chamado Estevão, um dos primeiros líderes da igreja e um dos homens que tinha características nada naturais, ou se a gente preferir, sobrenaturais. E nós vamos ver a fala desse homem no capítulo 7, a partir do verso 51. Atos 7, 51. Palavras de Estevão: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Vou reforçar: sempre resistem ao Espírito Santo. Verso 52. Qual dos profetas os teus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, Estevão. Mas Estevão, e o termo que vem depois é cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles, as pessoas que estavam em volta, taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Verso 59, veja o comportamento de alguém que está sendo apedrejado. Enquanto apedrejavam Estevão, este fazia o que, gente? Orava, um meio da graça. E ele orava como: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou. Olha que oração:
Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala-nos mais uma vez e de novo. Dá-nos de beber do teu Espírito. Esse Espírito que estava sobre Jesus de Nazaré e sobre Estevão, e que cujas virtudes sobrenaturais precisam aparecer na nossa vida, para que a gente viva uma vida extraordinária num mundo ordinário. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, desde o início do ano nós estamos pregando uma série de mensagens e nós estamos nos dedicando a compreender a pessoa do Espírito Santo, mas não só a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. O que o Espírito de Deus está fazendo hoje no mundo e na vida das pessoas. E nós partimos dessa afirmação bíblica. Qual é a afirmação? O Espírito Santo é Deus. A Bíblia não diz que o Espírito Santo é apenas uma energia. A Bíblia também não diz que o Espírito Santo é apenas uma força, como alguém que recebe um passe, ou como alguém que invoca um espírito da natureza. Não, não é essa a definição bíblica a respeito da pessoa do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer duas coisas preciosas. Primeiro, o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo é Deus e é uma das pessoas de Deus. Então nós precisamos nos voltar à palavra para entender quem é o Espírito Santo e qual a obra que ele está fazendo no mundo. E a primeira informação é que a gente precisa entender que o Deus da Bíblia é um só Deus. Você não pode confundir isso, sob pena do seu relacionamento com Deus ficar prejudicado. O Deus da Bíblia é um Deus só, mas ele se manifesta em três pessoas. É um Deus em três pessoas. A primeira coisa que eu preciso te dizer: não tente entender isso naturalmente, você não vai conseguir. Não é porque é irracional, é porque a sua mente não vai alcançar. A razão não alcança. Isso não quer dizer que é uma compreensão irracional, e eu pretendo te mostrar na Bíblia Sagrada que não é, mas está para além da razão. Como a fé e a razão não são coisas distintas e nem contrárias. Você vai precisar da razão para quase tudo na sua vida, mas vai chegar um momento que a razão não vai explicar algumas coisas da sua vida, e você vai precisar caminhar com a fé. A razão anda junto com a fé, elas não são opostas, mas chega um momento que a razão não vai mais, e você precisa andar com a fé ou na fé. Para entender a doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você vai precisar ir além da razão, não contra ela, mas além dela. E a Bíblia Sagrada vai dizer, ou vai nos mostrar, que Deus se revelou ao mundo cada vez de uma forma mais enfática. Por exemplo, Gênesis, Deus está criando o mundo. Quem é a pessoa de Deus que aparece? As três. Porque Deus Pai está criando, Deus Filho está lá, e a gente vai ver isso, e o Espírito Santo está também fazendo isso. Mas proeminentemente quem aparece é Deus Pai. Quando a gente lê o Antigo Testamento, é a primeira pessoa de Deus, Deus Yahvé, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é que aparece. Então nós vamos ver a nação de Israel adorando um Deus que eles só conhecem como Yahvé, como Deus Pai. Mas à medida que nós chegamos no Novo Testamento, algo extraordinário acontece. E o que é esse algo extraordinário? Nos é revelado que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré,
o bebê que nasceu de Maria, o bebê que cresceu por obra e graça do Espírito, também é Deus. E isso é chocante para o povo de Israel, que achava que Deus era apenas o Deus Yahvé, o Deus de Israel. Em Jesus Cristo nós passamos a conhecer o Deus Pai, porque a gente não o conhecia. Em Jesus Cristo nós passamos a conhecer que o Deus da Bíblia não é apenas um Deus criador e todo-poderoso, mas Ele é um Deus cheio de amor que veio para nos salvar. Então no Novo Testamento, a segunda pessoa de Deus, o Deus Filho, passa a ser mais proeminente. Mas depois que Jesus Cristo vai à cruz, depois que Ele ressuscita, e depois que Ele ascende aos céus, Ele retorna para a sua posição de governar o cosmos, nós temos acesso a uma terceira pessoa de Deus, o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos sobre a igreja e sobre toda a carne, inaugura uma era que os teólogos vão chamar a era do Espírito. Como é que Deus age no mundo hoje, sustentando, dando amor, dando vida? É através do Espírito Santo. É por isso que a gente precisa conhecê-lo, conhecer como Deus atua no mundo hoje. Não é que Deus Pai não atua mais no mundo hoje, não é que Deus Filho não atua mais no mundo hoje, mas é que proeminentemente o Deus Espírito Santo está agindo no mundo, porque Deus já amou o mundo, Jesus já veio e já foi à cruz e ressuscitou, portanto a redenção está pronta. Mas o que faz o Espírito Santo? Ele aplica a salvação no ser humano. E você precisa entender que a salvação de Deus, que nós cantamos hoje, talvez você que entrou aqui por algumas vezes, deve estar perguntando, por que esse pessoal canta tanto sobre salvação, sobre redenção? Porque isso é o centro da vida. A salvação não é algo apenas que Deus fez por você na cruz através de Jesus. A salvação é algo que Deus fez, está fazendo e continuará fazendo até o dia que Cristo retornar ao nosso mundo. Portanto, a salvação é algo dinâmico. Deus está salvando você agora. Deus já salvou você na cruz e Deus vai continuar salvando de você de um monte de coisas que anula você como um ser humano feito à imagem de Deus. E como é que a gente se relaciona com esse Deus Espírito Santo? A Bíblia vai nos ensinar que o Espírito nos dá alguns meios. E você que está acompanhando as pregações aqui na comunidade, você está ouvindo sobre os meios da graça. O que são os meios? São os canais pelos quais o Espírito de Deus flui no mundo. E que a gente precisa ter acesso a esses meios, a esses canais, a esses recursos do Espírito. E você vai se lembrar que nós já fizemos algumas coisas aqui, que são meios da graça de Deus. Nós oramos conjuntamente, isso é meio da graça, gente? Nós adoramos comunitariamente, isso é meio da graça, é a forma como o Espírito nos empodera para viver essa nova vida. Mas nós vimos que também é o meio da graça, a leitura bíblica diária e a oração. Você jamais vai andar no Espírito se essas duas disciplinas espirituais não estiverem na sua vida. Olha, não importa, faça uma análise dentro de você. Se você está experimentando um momento de frieza espiritual, um momento de desânimo, provavelmente você está longe dessas duas coisas. É uma certeza. Eu não estou dizendo que sempre que a gente está em oração e desfrutando da sabedoria bíblica, a gente jamais vai ficar triste, ou jamais vai ter dificuldade. O que estou afirmando é que você vai reagir de forma diferente. Quando a oração faz parte da minha vida, eu reajo às dificuldades de forma diferente. Quando eu amo a palavra de Deus, quando diz o Salmo 1, eu não vou andar sobre o conselho dos ímpios. Eu não vou fazer parte de roda
de gente que escarnece Deus e a justiça. Eu não vou fazer parte. Por quê? Os meios da graça estão me unindo à ação do Espírito de Deus no mundo. Por isso que a oração e a palavra devem fazer parte da sua vida diária. Sem isso, a sua vida vai ser natural, medrosa. A sua vida vai ser quase sempre estou fraco. A sua vida vai ser sem esperança, sem sonhos. Por quê? Você está tentando viver naturalmente algo que só pode se viver sobrenaturalmente. Ou seja, andando no Espírito. É a expressão bíblica. É por isso que hoje, quando a gente se reúne, por isso que o culto é algo especial. Porque a adoração junta é o meio da graça, Deus se revela. A oração conjunta, como o Jefferson fez aqui, apaixonadamente, é o modo como o Espírito vem sobre a igreja. Ele transforma a mente, ele cura o coração, ele dá vigor ao abatido. Andar no Espírito é experimentar esses meios da graça. E quando você experimenta esses meios da graça, como resultado, o fruto do Espírito começa a aparecer em você. É algo sobrenatural. O fruto do Espírito não é uma mágica que você fala assim: Deus, eu já aprendi, o pastor Manu pregou domingo passado, que as 3 primeiras virtudes do fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Então, baixa sobre mim o amor. Não tem isso, gente. A fé cristã não é espiritismo, não é uma fé animista lá da Amazônia, em que você reza uma palavra e o amor cai sobre você. Não é isso. O amor, a alegria e a paz são virtudes do fruto do Espírito, que elas aparecem na gente quando a gente começa a se utilizar dos meios da graça de Deus. A oração diária, o amor pela palavra de Deus, o amor pela igreja, orar e adorar juntos. É assim que o fruto vai nascendo em nós. E quando a gente começa a perceber que o amor de Deus, a alegria e a paz começa a agir em nós, ou agir sobre nós, a gente começa a perceber que o nosso relacionamento com Deus muda. Por quê? Porque Deus é amor e você começa a exalar amor. Deus é alegria, você começa a fazer do seu relacionamento com Deus o centro da sua vida, portanto, você começa a sentir uma alegria em fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Independe de fora, é algo que brota dentro de você. Paz. Quando você está fazendo a vontade de Deus, o seu coração começa a pacificar. Você não fica em guerra. Você não fica lutando contra tudo e contra todos. Eu dei certo, eu não dei certo, eu fiz o caminho errado, eu casei errado. Não. Quando você começa a se utilizar dos meios da graça de Deus, há um trabalho de Deus em que Deus vai se revelando a você, e você vai se tornando conhecido de Deus de tal forma que amor, alegria e paz começa a fluir de você. É algo sobrenatural. Antes que eu continue a minha mensagem, eu acho que a gente está com um barulhinho, não está? Vocês estão ouvindo um barulhinho a mais e pode irritar, então eu vou pedir o apoio do Naldo aqui. Já trocou? Que maravilha. Aliás, uma salva de palmas para esse moço aqui. Isso está mais rápido que trocar pneu na Fórmula 1. Que coisa impressionante. É gente cheio de amor no coração, cheio de alegria e paz. Gente, que o fruto do Espírito vai fluindo. Não é verdade, gente? Quando o amor de Deus, quando a alegria e a paz de Deus começa a... deixa eu ver se está de novo, não. Começa a fluir no nosso coração, começa a mudar o nosso relacionamento com o próximo. E é sobre isso que eu queria falar com você. O Espírito de Deus, à medida que você se aproxima de Deus, além do amor, da alegria e da paz, vai fluir em você, ou vão fluir em você, 3 virtudes que são sobrenaturais. Não é de você, não é do seu temperamento, não é porque você foi bem educado, não tem nada a ver com isso.
é resultado de você andar no Espírito. 3 coisas: paciência, amabilidade e bondade. Vou repetir: paciência, amabilidade e bondade não são coisas naturais em você. Elas só aparecerão em você se você andar no Espírito. E você já aprendeu que andar no Espírito é você se utilizar dos meios da graça de Deus. Quais são os meios da graça de Deus, gente? É a minha oração individual, é a palavra, é a leitura da palavra diariamente. Sem isso não vai aparecer. E comunitariamente, é a oração em comunidade, é a adoração pública, é o batismo e a ceia do Senhor como sacramentos. Enquanto isso não fizer parte da vida da gente, essas virtudes não vão aparecer, porque elas não são naturais. Agora pense comigo, o que é a paciência? Paciência não é aquilo que você desenvolve apenas com treinamento de coaching. O coaching pode te ajudar, e se você tiver a oportunidade, faça, mas o coaching não vai te transformar. Está entendendo o que eu estou dizendo? A paciência vindo dos treinamentos de recursos humanos vão te ajudar, mas será uma questão de disciplina. Daqui a pouco você bota o pé fora da disciplina, aparece quem você é na essência. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da transformação do Espírito, que muda você na essência, muda você de dentro para fora. E quando você se der conta, você vai estar agindo com paciência, amabilidade e bondade de forma natural, não é de forma forçada. Não é porque você se disciplinou, é porque você passou a ser assim, ser transformado pelo Espírito. Você começou a andar no Espírito. Olha que coisa impressionante. A gente só entende o que é paciência quando a gente começa a entender que ela não é algo natural. A sociedade que a gente vive hoje, gente, não manda você ser paciente. Não é verdade? A sociedade que você vive hoje manda você ser implacável. Alguém errou com você, vai lá e pega firme e fala: você não é responsável, você não me levou em conta, você não gosta de mim, você não é competente, você não sei. É assim ou não é, gente? A sociedade que a gente vive não é natural a paciência. A paciência é um fruto da ação do Espírito de Deus em nós. Só vamos entender o que é paciência quando a gente entender o oposto de paciência. O que é o oposto de paciência? Hein, gente? Qual o oposto de paciência? Não, essa tá fácil, não é possível. Paciência, o oposto é impaciência. Ah, bom, né? Uma coisa que quase você não tem: impaciência. Olha outro sinônimo do que é impaciência: agonia. Olha outro sinônimo de impaciência: desassossego. Olha outro sinônimo: irritação, coisa que praticamente inexiste em você, no seu trabalho, no seu relacionamento com filhos. Irritação, sofreguidão. Já viu uma pessoa em estado de sofreguidão? Eu vou ser sincero, às vezes a gente conversa com pessoas, e às vezes é a gente mesmo. Pessoas que você está conversando e a pessoa está no estado de sofreguidão. É a pessoa que está assim, mexendo, mexe no filho, no fogão, não sei na onde, liga, pega o WhatsApp. O coração está saindo pela boca. Está saindo pela boca. Por quê? Eu preciso dar conta. Eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso, o fogão, é o bebê, é o trabalho, e o homem. Eu preciso trocar, eu preciso comprar, eu preciso torcer, eu preciso. Sofreguidão. Só há um jeito
de o nosso coração experimentar as coisas no lugar, e não é natural, é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Eu sei que você está se perguntando, pastor, então como é que faz isso? Porque eu acho que eu estou nesse negócio chamado sofreguidão aí. O Espírito de Deus nos lembra, à medida que você se relaciona com Ele através da oração, e da palavra e da comunhão da igreja, você vai sendo lembrado algumas coisas para ser curado da impaciência. Primeira coisa que o Espírito lembra, gente: você vive num mundo imperfeito. Às vezes a gente precisa ser lembrado disso. Muitos de nós vivemos como se a gente vivesse num mundo perfeito para a gente. Então, o mundo tem que funcionar perfeito para a gente, mesmo que não funcione para o outro. Por exemplo, maridos aqui, vocês gostariam muito de ter uma esposa perfeita? O que vocês me diriam? Perfeita, sem falha, gente. Sem falha, sem nenhuma. Olha só, pode ser que você racionalmente fala, não pastor, eu nem penso porque isso não é possível. Mas a gente vive como se isso fosse possível. A gente vive isso. E por quê? Porque a gente se esquece que nós vivemos num mundo imperfeito, um mundo que ainda está sendo redimido. Então, maridos, esposos, você precisa se lembrar, o mundo ainda está sendo redimido por Deus. Portanto, a sua esposa ainda está sendo redimida por Deus. Tenha paciência com ela. Amém, mulheres? Amém, homens? Você tem que ser no Espírito. Naturalmente não sai essa. Tem que ser uma coisa do Espírito. A segunda coisa que o Espírito Santo nos lembra é que não é só o mundo que é imperfeito. As pessoas são imperfeitas. E mais dolorosamente, você é imperfeito. É ou não é, gente? Você já tomou consciência disso? Que você não se dá conta. Há coisas que você já falou um monte de vezes que vai mudar e não mudou ainda. Não é? Falhas do nosso caráter, e nós temos. A gente nem sempre está falando toda a verdade, nem sempre a gente está falando com a boca o que o coração está sentindo, não é verdade? Nem sempre a gente está dando o melhor de nós para os outros. Muitas vezes a gente tem uma reserva em nós, que a gente fala assim, olha, eu confio, mas desconfiando, eu confio em Deus, mas eu guardo algumas coisas aqui, porque se não der certo, eu tenho que resolver a peteca. Pois é, você vai andar impaciente, aí vem o Espírito e te lembra, que o problema da sua impaciência é que você acha que o centro da sua vida é a sua história pessoal. Aliás, o centro da impaciência é essa, a gente acha que eu tenho que dar certo, isso é o motivo da impaciência, quando a Bíblia vai dizer, não está errado, a sua história pessoal está dentro da história de Deus, que está redimindo o mundo, inclusive redimindo você. Quando você ganha consciência que Deus está trabalhando em você, você começa a viver uma vida de mais paciência, amém, gente? Aliás, eu acho que todos nós aqui devíamos andar com uma plaquinha, tenha paciência comigo, estou em obras. Deus está construindo, vai devagar, pega leve aí. Aí quando você olha no outro que você vai cobrar, que você vai ser implacável, você fala, opa, ele está em obras também, Deus está pintando, tem um negócio fora do lugar ali, Deus está passando um cal, uma lima, ajustando. É andar no Espírito, a compreensão, vivemos num mundo imperfeito, mas Deus está redimindo o meu mundo e o mundo das pessoas, e vai chegar uma hora, que eu vou viver essa paciência em plenitude, por causa da obra do Espírito Santo em mim e no mundo, amém, gente? Mas não é só impaciência, porque o Salmo 23 vai dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
eu não temerei mal algum. E por quê? Por quê, gente? Porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Agora percebe os outros termos. Qual é a sequência desse texto bíblico? Certamente a bondade e a misericórdia. Repete comigo: bondade e misericórdia. Agora presta atenção na palavra misericórdia. Misericórdia na nossa versão bíblica aparece assim no Salmo 23. Há algumas outras versões bíblicas que falam assim: bondade e amor. E ainda outras versões que mostram assim: bondade e amabilidade me seguirão todos os dias da minha vida. Que é a segunda virtude do Espírito que nós estamos falando aqui hoje. Amabilidade não é algo natural em você. E por que não é algo natural em você? Porque a tua natureza humana, que ainda não está totalmente redimida, força você a não ser amável. E se não bastasse, a sociedade que você vive força você a não ser amável. Aliás, a sociedade que nós vivemos, ela força a gente a ser competitivo. E quem é competitivo, não sobra tempo para ser amável. Eu tenho que ser o melhor esposo, o melhor profissional, a melhor mãe, a melhor vizinho, a mulher mais bonita, eu tenho que fazer a melhor estética, eu tenho que ser o homem mais inteligente, eu tenho que ler mais, eu tenho que fazer mais cursos, mais, e você vai se tornando competitivo. E quem se torna competitivo se torna duro. Não há espaço para amabilidade. Quem se torna competitivo começa a tentar buscar um mundo perfeito no mundo imperfeito. E aí vai se tornando alguém que as palavras não são mais de vida. Amabilidade tem a ver com docilidade. Você já conversou com alguém que tem essa característica mais evidente? Alguém que é doce ao falar? É mais fácil a gente ver o contrário. Já falou com alguém que é amargo ao falar? Pessoas que você fala assim, ó, eu nem vou falar. Quando você fala assim, que eu nem vou falar, provavelmente você está diante de alguém cujas palavras são amargas. Vai vir um tijolo para cima de você. E isso é o natural do ser humano, não é o sobrenatural, é o natural. Porque o mundo está mandando você ser competitivo. Chegue na frente do outro. Seja melhor que o outro. E se para você ser assim, você não pode ser amável, senão vão pisar em você. Seja competitivo, vai e vença, vai e seja o primeiro. Isso vai fazendo você impaciente e amargo. Eu acho que o mundo hoje está tentando inverter papéis da ordem da criação de tal forma que está tentando fazer o homem ficar, deixa eu usar as palavras certas aqui para não ferir suscetibilidades, está tentando fazer o homem ficar mais, como eu diria essa palavra, mais sensível, e a mulher ficar mais dura. Então a gente vê um homem, eu estava conversando essa semana com um pastor, que estava falando, olha, no meu gabinete pastoral eu passo por umas coisas difíceis, porque eu estava conversando com um homem, ele estava se sentindo pressionado, e quando eu comecei a conversar com ele, eu percebi que a pressão dele era com a estética. Pastor, o senhor vai viajar? Traz uns cremes para mim. Aí quando o pastor levantou para ouvir se era aquilo mesmo, olhou, as sobrancelhas estavam bem feitinhas. Puxa vida. Gente, eu não estou falando aqui de cuidado, não estou não, se cuide mesmo. Eu estou falando que essas coisas, se você não tomar cuidado, elas vão alterando coisas em você, e vai mudando o seu estado de ser. Quando você não se der conta, algumas coisas em você não são mais naturais, e você está vivendo a vida quase de outra pessoa. E as mulheres? As mulheres começaram,
dirigir empresas, negócios, que bênção. As mulheres são inteligentes, criativas, mas se a mulher não tomar cuidado, ela vai perdendo a característica da amabilidade, ela vai perdendo a doçura que Deus deu para ela. A mulher vai se tornando dura. E aí, quando o esposo chega em casa depois de um dia e fala assim: bem, vamos fazer aqui uma coisa para a gente comer juntos, que já não é muito natural do homem, convenhamos, né? Mas se ele está andando no Espírito, ele começa a agir assim. Aí quando ela fala assim para a mulher, e a mulher está competitiva, ela fala assim: ah, vai, faz você aí, que hoje eu já também trabalhei igual você, e eu me cansei igual você, e eu cuidei dos filhos. Amargura, gente. Faltou doce, o doce foi embora, só ficou o amargo. E por que isso acontece? Porque a gente vai perdendo a compreensão de que quando nós desenvolvemos o caminhar com o Espírito Santo, a gente vai sendo livre da virulência, livre da agressividade, livre da insensibilidade. Olhe para Jesus Cristo. Jesus Cristo era uma pessoa tão doce, tão afável, que as crianças viviam perto dele. Já viu isso na Bíblia Sagrada? Como as crianças gostavam de Jesus? Agora, parece que alguns de nós, em algum momento da vida, as crianças olham para a gente e falam: ixi, esse está amargo demais, deixa eu ficar longe. Uma pessoa que não é doce, chama uma criancinha assim, vem no colo, a criança olha assim, sai correndo. A criança percebe. Falta afabilidade, falta doçura na vida. Só que quando a gente começa a andar no Espírito, ele nos ajuda a vencer a agressividade. Por quê? Porque a gente vai sendo lembrado. Primeiro, na paciência, nós lembramos que tu estás comigo, não foi isso, gente? Por isso eu aprendo a paciência. Agora, se Jesus está conosco, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é um ser manso e humilde de coração. Você não tem como andar com Jesus e continuar agressivo. Por quê? Porque ele é manso. Você não tem como andar com Jesus e se tornar insensível. Por quê? Porque Jesus é sensível. Quando você começa a andar no Espírito, ele vai te lembrando: olha com quem você está andando, olha quem vive dentro de você. E você começa a trocar a agressividade pela doçura, a rigidez pela amabilidade. Daqui a pouco as pessoas estão olhando para você e falam assim: olha, quando eu te conheci, você era mais difícil. Olha, se alguém já falou isso para você, que você era difícil, entenda: eu fui grosseiro, eu fui insensível. Mas se a pessoa está falando para você que você foi, celebre a Deus, porque você começou a andar no Espírito, e a amabilidade foi criada dentro do seu coração, e agora a doçura de Jesus Cristo começou a aparecer na sua vida. Amém, gente? Agora, o Salmo 23 nos ajuda a entender que a bondade e a amabilidade me seguirão. Fruto do Espírito, bondade. Bondade também não é algo natural na gente. Não é, gente. Preste atenção como você tende a sempre procurar suprir a sua necessidade para depois pensar em alguém. Em tudo na nossa vida nós somos forçados. A nossa sociedade, é curioso, se você tem andado em voos pelo Brasil e pelo mundo no avião, até as regras de segurança fazem você pensar em você mesmo. Se você olhar para o avião, está escrito lá: em caso de problemas, de turbulência, de despressurização, o que você tem que fazer? Dê a máscara para o seu próximo, é isso? O que está escrito lá, gente? Coloque, é você primeiro. Eu sei que tem ideias boas aí, mas mostra quanto a nossa sociedade, ela está focada nessas coisas. Cuide de você primeiro, depois, se der, você cuida dos outros, mesmo que seja o seu filho pequeno, inclusive. Bondade, algo que não é natural em nós.
A gente precisa andar no Espírito para ela aparecer em nós. E qual é o oposto de bondade, gente? Aí tá fácil, né? Bondade, o oposto é maldade. Maldade. Olha essa semana. Ontem apareceu nos jornais uma situação acontecida numa cidade próxima aqui. Eu estou falando da morte brutal de uma menina de 12 anos, que provavelmente foi confundida com outra pessoa, e que provavelmente um casal, gente, raptou essa menina, sumiu, ela estava brincando, usando lá os patins, foi levada, sumiu, a mãe desesperada, a imprensa, os jornais, a polícia. E ontem saiu a informação: brutalmente assassinada. O que leva ser humano a fazer isso? O que leva a tal brutalidade? O que leva você a pegar uma menina de 12 anos e brutalmente, covardemente assassiná-la, tirar da sua mãe, tirar da sua vida, tirar dos seus sonhos? O que leva a isso? É o mundo caído que nós vivemos. O coração humano não é naturalmente bom. É engraçado que na história há pelo menos duas teorias tentando nos convencer ao contrário disso. Uma é a teoria de um cara chamado Rousseau. Rousseau tem uma teoria que influenciou o mundo. Por exemplo, o que você conhece nas universidades de humanismo, em grande parte vem de Rousseau. O que Rousseau dizia? O homem é naturalmente bom, a sociedade que o corrompe depois. E Rousseau influenciou muita gente. Mas a gente no nosso dia a dia vai perceber que Rousseau provavelmente não tinha razão. O homem não é naturalmente bom. Ele precisa de ter uma transformação para se tornar bom. A outra teoria é a teoria espírita, kardecista, da reencarnação. O que diz essa teoria? Diz que o ser humano vem para o mundo e ele vive uma vida, só que ele não consegue ser bom, ele tem que fazer boas ações, ações sociais. Por quê? Quando ele morrer, ele vai reencarnar para melhorar. Aí na segunda vida, ele se torna uma pessoa um pouquinho melhor. Mas ele não vai ser bom ainda, então ele precisa morrer de novo e voltar para uma terceira vida para melhorar mais um pouquinho. Gente, você não precisa ser brilhante em teorias humanas. Olha para o mundo que você vive. Você acha que as pessoas estão reencarnando e melhorando? Há alguma evidência disso? Um casal que fez isso com essa menina precisa de quantas reencarnações para se tornar só humano? Não é bom não, só humano. Quantas reencarnações? A Bíblia vai afirmar um contrário. Se você viver no seu estado natural, você não vai ser bom. Você precisa mudar a inclinação do coração, e essa inclinação do coração só se muda quando você começa a andar no Espírito, o Espírito Santo viver dentro de você, quando você for transformado no seu interior, e aí essa bondade vai começar a fluir na sua vida. Talvez você esteja se perguntando, mas então como é que eu venço a maldade, pastor? Pois é, a Bíblia vai ensinar que o Espírito Santo nos lembra que o mal, que às vezes encanta a gente, porque a gente quer ser bom, melhor, querer mais as coisas, o mal não vai ter a última palavra na história. Por quê? Porque a morte de Jesus Cristo é a prova definitiva que o mal vai ter um fim. E o mal vai ter um fim porque Deus é amor. E a prova que Deus é amor é que Deus nos mandou Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, para quê? Para comunicar ao nosso coração e à nossa mente que o mal não vale a pena.
que o mal não vai ter a última palavra, que o mal não vai vencer. Por quê? Porque a cruz de Cristo está no centro da história, e porque a cruz de Cristo está no centro da história, o bem vai transformar seres humanos, quando eles se entregarem e começarem a andar no Espírito. Bondade, fruto de andar no Espírito de Deus, amém, gente? Eu vou para o final da minha mensagem, olhando para a vida de Estevão. Gente, que vida extraordinária. Olha, eu não sei quem são os seus heróis na Bíblia mais evidentes, mas tem 2 homens na Bíblia que me encantam, porque eles foram discípulos de Jesus de uma forma tão simples, tão humilde, mas tão poderosas. Um deles é Barnabé, e eu vou pregar qualquer dia sobre esse homem que eu acho incrível. Mas o outro homem é Estevão. Quem era Estevão? Estevão não era um super executivo da fé. Estevão não era nem apóstolo, nem da época de Jesus, e nem os super apóstolos modernos. Estevão não tinha um cargo, digamos assim, de relevância na comunidade cristã dos primeiros anos. Mas esse homem, o fruto do Espírito dele, aparecia nele de uma forma tão intensa, que ele é capaz de viver e orar como nós lemos aqui. Você viu que o texto que nós começamos a ler dizia assim: Estevão, cheio do Espírito Santo, olha a palavra, cheio do Espírito Santo, vivia e anunciava Jesus por todos os lugares. E como Estevão era cheio de paciência, cheio de amabilidade, cheio de bondade, ele atraiu a oposição do mundo. Por quê? O mundo é cheio de impaciência, é cheio de maldade e é cheio de competitividade. Quando Estevão começa a falar assim: gente, vocês estão vivendo escravo do coração de vocês, isso levou vocês a matarem Jesus Cristo. Vocês estão vivendo uma religião competitiva como a do judaísmo. Vocês acham que tem uma misericórdia maior do que todas as religiões. Isso não tem a ver com Deus. Quando Estevão começa a falar essas coisas, ele atrai a raiva, a ira de um mundo que não tem o Espírito Santo sobre eles. E a gente vai ver as características do Espírito nesse homem, porque quando todo mundo está contra ele, tentando agredi-lo, matá-lo, Estevão, cheio de paciência, começa a pregar para eles. E se você acha que Estevão começa assim, falando assim: olha, gente, eu queria mostrar Jesus Cristo para vocês, o plano que ele tem, não é. Quando estão xingando ele, ele abre a sua Bíblia, ou traz da sua memória e diz assim: gente, eu queria falar pacientemente com vocês sobre o Deus que eu creio revelado em Jesus. Então, teve um homem chamado Abraão. Deus chamou Abraão e mudou a vida dele e a família. Aí Abraão teve um filho chamado Isaque. E Deus transformou a vida de Isaque e a vida da esposa de Isaque. Mas não parou aí. Depois Deus chamou o filho de Isaque, que é Jacó. E depois Deus chamou Moisés. E depois Deus chamou Josué. E depois Deus chamou os príncipes regentes de Israel. Tem que ter muita paciência. Alguém está querendo matar você, e você com paciência para transformar a vida da pessoa. Não é natural. Só gente cheio do Espírito Santo. Haverá momentos na sua vida que tudo estará contra você, tudo estará pressionando você, mas se você andar no Espírito, se nutrindo das fontes do Espírito, as pessoas vão olhar para você e falar assim: como é que você tem essa paciência com seu esposo, que ele já deu sinais de que nunca vai mudar? Você vai olhar e falar: pessoa, naturalmente eu não teria, mas o Espírito Santo passou a viver dentro de mim, e agora eu ganhei uma nova paciência para isso. Entendeu, gente? Ou você vai estar diante de uma situação como Estevão estava, gente xingando, gente dizendo: esse é um traidor da nação judaica, vamos exterminar ele. E Estevão, ao invés de ir para as redes sociais, ir para o Facebook e começar a destilar ódio, mandar gente não sei para onde, falar que gente não presta, que gente não pensa como comigo, não é isso que Estevão faz. Ele vai fazer o que mesmo, gente, que nós lemos? Ele vai
orar. Oração, meio do Espírito, para andar no Espírito, para que o fruto do Espírito apareça em nós. Enquanto estavam dizendo para ele uma série de impropérios, o que Estevão estava fazendo? Senhor, não impute a essas pessoas a ignorância do pecado delas. Gente cheia do Espírito olha para a pessoa que está errado mesmo e fala assim: Senhor, eu sei que essa pessoa não está fazendo a coisa certa, mas o Senhor pode transformar o coração dela como transformou o meu coração. Isso é uma ação do Espírito, não é natural. Só quando o Espírito aplica a vida de Jesus a mim é que eu consigo fazer isso. A gente olha para Estevão e vê um homem capaz de, morrendo, dizer: Senhor, não impute a eles esse mal. Eu já te conheci, eu já sei o que vem no novo mundo, eu já sei o que é o reino de Deus. Portanto, se for da tua vontade, pode me levar. O céu está aberto para mim. Eu já estou vendo Jesus Cristo, aliás, eu ando com Ele. Eu já aprendi o que é o novo nascimento, eu já estou vivendo a nova vida. Então, não leve em conta a ignorância deles. Gente cheia do Espírito Santo de Deus, ora para que Deus cure as pessoas que estão fazendo mal para eles, para que Deus cure a ignorância dessas pessoas. Tem gente que está agindo contra você, tem gente que está sendo difícil para você. Não ore contra a pessoa, ore contra a ignorância da pessoa. Você não tem um esposo dos seus sonhos? Não ore contra o seu esposo, ore contra a ignorância que ainda está ao seu esposo. Você não tem um filho ou uma esposa, ou um patrão, ou alguém com quem você relaciona, que não está sendo amável com você? Não ore para cair fogo do céu e eliminar aquele chefe doido. Não. Ora para que Deus trabalhe naquele coração. E se houver ali um espaço para o trabalhar do Espírito, Deus vai mudar aquela situação. Pastor, e se essa pessoa não mudar? Deus vai mudar você em relação a essa pessoa. Amém, gente? Há coisas que nós esperamos que Deus faça um milagre sobrenatural e mude um quadro da vida. Quando o maior milagre de todos é Deus mudar um coração impaciente num coração que ama agora a paciência, porque o Espírito está vivendo. O maior milagre não é o mundo deixar de ser mais agressivo, não é o Putin deixar de querer fazer guerra, não é o Trump fazer aquelas trampices dele, não é o cara da Coreia do Norte, não é isso o maior milagre. O maior milagre é um ser humano agressivo deixar de ser agressivo, um ser humano amargo começar a ser doce, e o filhinho olhar para ele e falar assim: mamãe, o que está acontecendo com o papai? Ele não era assim, mas agora ele está tratando a gente até melhor. Aí você vai ter a alegria de dizer: é que ele começou agora a andar no Espírito, e o Espírito está frutificando nele e nela, para a glória de Deus. Paciência, amabilidade e bondade, não é natural em você, mas se você andar no Espírito, essas coisas vão começar a fluir de você naturalmente, e Deus vai ser glorificado no mundo por causa dessa transformação em você. Jesus Cristo Senhor, que nós cantamos aqui, Ele veio para ensinar a gente a ser assim. Jesus Cristo não veio fazer uma reforma em você, Jesus Cristo não veio mudar algumas coisinhas em você, Ele veio redimir você, transformar você, fazer de você um novo homem, uma nova mulher. E esse trabalho é o trabalho do Espírito Santo. É por isso que a gente está pregando sobre ele aqui. O Espírito de Deus transforma gente impaciente em gente incrivelmente com paciência, gente amarga, gente virulenta, gente insensível, em gente que começa a expressar uma docilidade, gente que é capaz de matar, roubar, prostituir, trair, mas quando o Espírito de Deus vem sobre ele, e ele começa a experimentar essa nova vida,
então a bondade começa a fluir. É por isso que o Salmo 23 vai dizer assim: se você começar a andar no Espírito, o Senhor vai ser o seu pastor, e nada, nem a paciência, nem a amabilidade, nem a bondade te faltará. Ele faz você deitar em verdes pastos. Isso fala de paciência, de tranquilidade. Ele te guia num mundo tenebroso por águas tranquilas. Quando você estiver ansioso, Ele refrigera a tua alma. Ele te guia pelas veredas de justiça. Quando você andar por caminhos de morte, o que vai acontecer, gente? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Por quê? Porque o Espírito Santo está comigo, está vivendo dentro de mim. Certamente a bondade, olha o fruto do Espírito, a misericórdia, que é a amabilidade, olha o fruto do Espírito, e o amor de Deus, que é o amor de um pastor, me seguirão. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com o Espírito todos os dias da minha vida. E aí eu vou habitar em Deus, na casa de Deus, e Deus vai habitar em mim, porque eu sou a casa de Deus para todos sempre. Amém. Amém, gente. Que esse Espírito invada a sua vida, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, tudo que há em você. Bendiga ao nome de Jesus Cristo, e que você não espere mais um momento só para orar agora junto comigo e dizer: Espírito de Deus, aplique essa vida de Jesus em mim. Salvação não é uma reforminha, não é um cal que se passa no ser humano, é uma mudança interior que só o Espírito Santo pode fazer isso. Amém, gente? Feche os teus olhos, nós vamos orar.